Olha que interessante essa reflexão. Deus, quando criou os peixes do mar, lá isso está relatado, devidamente relatado no início do livro de Gênesis. Deus, quando criou os peixes, ele falou para o mar, ele se dirigiu ao mar para que os peixes fossem criados. Quando ele criou as árvores, ele falou para a terra, para que a terra desse frutos, para que a terra nascesse plantas dela. E quando ele criou o homem, ele falou consigo mesmo: façamos o homem a nossa, plural, imagem e semelhança. Por que plural, Reinaldo? Deus não é um só? Deus é um só, mas existe uma trindade. Aliás, não sei se você sabe, mas a expressão trindade não está na Bíblia, é apenas uma interpretação humana daquilo que nós entendemos como três pessoas distintas, mas que fazem parte de um mesmo ser, Deus. Quem são essas pessoas? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa trindade foi desconexa quando Jesus veio à Terra e tudo que existe é através dele. Ele estava presente, ele era o verbo que dava ordem à criação. Eu queria compartilhar com vocês um versículo. Eu ia até compartilhar depois, mas vou compartilhar agora. Vamos lá. João capítulo 1, versículo 6 a 13, diz assim, olha que texto lindo nessa versão NVT. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz. Quem é a luz? A luz é Deus e, nesse caso, diz respeito a Jesus, que faz parte desse mesmo ser que nós chamamos de Deus, Criador. A fim de que, por meio de seu testemunho, o testemunho de João, todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Tirar esse 9 aqui. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo, Jesus. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram, aí vem o ponto do Filho. A todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então só nesse momento aqui é que a pessoa se torna filho de Deus, e não antes, como todos dizem por aí. Todos somos filhos de Deus. Mentira. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Todos que creram nasceram de Deus. Muito bem, então aqui deixa claro que nem todos somos filhos de Deus, mas aqueles que creram e que aceitaram Jesus, esses são os filhos de Deus. Portanto, Deus, ele é o grande Criador, mas nem todos somos filhos de Deus. Então, primeira coisa que nós precisamos entender nessa relação: todos somos criaturas, mas nem todos somos filhos. Primeira coisa, isso são princípios que se você entender bem, isso vai te ajudar em muita coisa. Eu tenho falado aqui na segunda para empreendedores, na terça sobre relacionamento, onde eu dei umas cajadadas nos maridos, não foi? Hoje nós estamos falando de espiritualidade, amanhã sobre administrar, vamos falar sobre dinheiro e coisas relacionadas com a vida administrativa, prática e objetivo. E sexta-feira sobre crescer. Mas todos os assuntos culminam debaixo de um plano de Deus. Se você não entende que você tem um propósito de Deus para a sua vida, nenhum desses temas vai fazer sentido. Primeiro que quando Deus te criou a sua imagem e semelhança, Ele quis dizer que a sua criação reflete nas pessoas à sua volta o seu propósito. E como eu sempre digo, o seu propósito eu não sei qual é, ninguém sabe, exceto você que pode descobrir, mas ele passa por características que são comuns a qualquer propósito que qualquer pessoa tem. Primeiro, não é sobre você. Segundo, é que envolve outras pessoas. Se não é sobre você, obviamente, envolve outras pessoas. Isso vai te ajudar a ter uma direção. E terceiro, você nasceu para crescer. 3 pontos importantes sobre o seu propósito. Se você está comigo desde o começo, tem grande chance de você já ter descoberto o seu propósito. Se você não descobriu ainda e está comigo desde o começo, tem alguma coisa errada. Ou você não está prestando atenção, ou não está dando ouvidos à voz do Espírito que fala no seu coração.
E eu oro a Deus para que Deus fale a corações que precisam aprender. Você quer aprender? Você está com o coração aberto para aprender? Coloca aí, quero saber quem é que está com o coração aberto para aprender. Dão e Adriana, Dão está presente aqui nas nossas lives quase todo dia, hein, Dão? Que bom ver você aqui conosco. Clésia Pérez, Gislene, tia Gislene lá de Ituaçu, Marilene Moraes, Marinês, quer dizer, não é Marilene, Marinês Moraes, Rosinei Nascimento. Vamos lá, primeira coisa, todos somos criaturas, mas nem todos somos filhos. Tá bom? Nem todos somos filhos. O que mais? Eu estava dizendo sobre essa reflexão, né? Que os peixes, quando Deus criou, deu ordem ao mar, para que os peixes fossem, os animais do mar. Depois as árvores e as plantas, Deus deu ordem à terra. E quando Deus foi criar o homem, ele falou consigo mesmo. Por quê? Se os peixes saem da água, nascem e vivem na água, se as árvores brotam da terra e estão na terra, e arraigadas na terra, e dependem da terra, o homem saiu de Deus. Quando a Bíblia fala que nós somos a imagem e semelhança, não é porque é a forma física que nos faz parecidos com Deus. Não, não é a nossa forma física, é a nossa imagem refletida de um Deus. É como se fosse uma sombra. Imagine uma luz, existe uma luz, e Deus é a luz que ilumina o mundo, é Deus, né? Deus é luz, e o reflexo dessa luz reflete uma silhueta, né? Não é uma silhueta porque Deus não é uma pessoa física, Deus é espírito, mas essa imagem refletida como se fosse uma sombra. Aliás, no original, o termo que se usa no original remete à sombra, né, ao invés de imagem. A palavra imagem ela é mais fácil para a gente entender, que se fosse sombra e semelhança ficaria estranho, né? Mas na verdade imagem. O fato é que quando Deus criou o homem, ele falou consigo mesmo. Então o peixe sem a água, sem o mar, sem as águas não é nada. As árvores sem a terra também não é nada. Planta nenhuma sem terra não é nada. E nós, o homem, sem Deus, também não é nada. Esse é o problema do mundo. O mundo que não entende que sem essa clareza de quem e de onde nós viemos, nós não somos nada. Não somos nada. Bem, então, primeira coisa, o homem sem Deus não é nada. Assim como o peixe sem água não é nada, assim como planta sem terra não é nada, o homem sem Deus também não é nada. Agora, o que é que nos faz ser semelhantes e a imagem, ou a sombra de quem Deus é? Quem é? Quem somos nós? É a nossa imagem? Não. É a nossa essência. É o que tem dentro de nós. É isso que nos faz sermos semelhantes a Deus. A nossa essência. Essência, tem um acento circunflexo aqui no essência. A nossa essência é que nos faz. E o que mais? Que nos faz ser a nossa relação entre homem e Criador. O que mais? Nós somos espírito. Vou colocar em minúsculo, porque o nosso espírito... Nós somos espírito como ele é espírito. E o nosso espírito conversa com o Espírito de Deus e há uma ligação a ponto de confirmar que nós somos filhos de Deus. Então, quando a Bíblia diz o seguinte, a todos, não são só alguns, tá bom? A todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Todos, qualquer um que crê. Agora, como é que isso funciona? Será que você crê e você realmente é filho de Deus? Existe um jeito de você saber, que é o seguinte. Deixa eu ver se é aqui. Romanos 8,16 diz assim, pois o Espírito confirma a nosso espírito, observa que espírito com letra maiúscula, confirma a nosso espírito com letra minúscula que somos filhos de Deus. Então, dentro de você
dentro do seu mais íntimo, dentro da sua essência. E aí nós voltamos aqui na palavra essência, porque a nossa essência é que é a imagem de Deus e a semelhança de Deus. É o que nós temos dentro de nós. E quais são as características que precisam estar dentro de nós para que essa essência seja realmente a semelhança de Deus? Bem, essas características nós vamos falar já já. Elas são chamadas de fruto do Espírito, é um único fruto, do Espírito, e o que testifica é o nosso próprio Espírito. Se você tem dúvidas que você nasceu e é filho de Deus, nasceu não da carne, né, como diz aqui, nasceu não segundo a vontade humana, ou seja, uma relação sexual de um homem ou de uma mulher, nem como resultado de uma paixão, não. Nasceram de Deus significa que você nasceu de novo. Quando você crê em Cristo Jesus, quando você confessa Ele como seu Salvador, Ele então te resgata e te torna filho. Você sai do estágio de criatura e é promovido para filho. Filho adotivo, né? Essa expressão também é bíblica. Filho adotivo. Mas vamos voltar aqui nas características. Então, se somos espírito, como Deus logo nós precisamos ter na nossa essência, porque somos a essência de Deus, características, né? E aqui eu tenho em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, essas características. Gálatas 5, 22 diz assim: mas o Espírito com letra maiúscula, produz este fruto, singular, um único fruto. Imagine que esse fruto é uma mexerica com vários gomos, e cada gomo, nós vamos dizer agora quais são, mas que fazem parte de um mesmo fruto. Quais são? Amor. Você sente amor de verdade? Você, quando vê a injustiça, você se compraz daquele que foi injustiçado? Você ama de verdade, né? Outro dia nós falamos sobre amor, né? Que o amor tudo suporta, né? Coríntios 13. E, enfim, amor, alegria. Você é alegre? Ou você é rabugento, chato, nervoso, nervosa, vive chateada, vive resmungando, reclamando? Ou será que as pessoas veem alegria em você? As pessoas veem alegria em você? É claro, existem momentos de austeridade, momentos onde nós precisamos ser sérios, mas a nossa alegria precisa estar entre os nossos comportamentos, seja ele qual for. O nosso humor, ele pode ter variações durante o dia, sem problema nenhum. Existem assuntos que exigem de nós responsabilidade, e responsabilidade exige de nós uma ação severa, muitas vezes, e nem sempre nós estamos dando risada à toa, né? Principalmente quando os assuntos envolvem cumprimento de propósito. Você nasceu para crescer, você precisa crescer, entenda isso. Se você não estiver crescendo, você não está sendo a imagem, a sombra, a semelhança, a essência de Deus. Você precisa crescer. E qualquer coisa que tenha te atrapalhado a crescer, você precisa se indignar contra aquilo. Você precisa não aceitar aquilo que te trava. Você precisa entrar em rebelião contra aquilo que te impede de crescer. Fica a dica. Então, mas a alegria precisa estar constante. Em algum momento do seu dia você precisa demonstrar alegria, porque isso faz parte do fruto do Espírito. Outra coisa, paz. Quem é o príncipe da paz? Quem é o único que é capaz de nos trazer a paz? Se você não tem paz, você não está ligado com o príncipe da paz. Se você não tem alegria, você não está ligado com aquele que é a nossa alegria. Se você não tem amor, você não está ligado com aquele que é o próprio amor. Não importa o que você faça, por mais vil, por mais degenerado que seja alguém, jamais vai mudar quem Deus é. E se você é a semelhança e a essência de Deus, você tem dentro de você esses ingredientes, cujo primeiro é amor. Deus é o próprio amor, é a essência do amor. Paciência, está aqui algo que eu tento desenvolver, porque
devido ao perfil comportamental de cada um tem um jeito, uma personalidade, um temperamento. E paciência é o que eu mais tenho dificuldade, mas eu luto. Porque não é porque você não tem alegria, que você não tem andado alegre, que você não pode mudar o quadro. Não é porque você tem andado sem paciência que você não pode mudar o quadro. Você tem livre-arbítrio para fazer e realizar aquilo que precisa ser feito. E paciência faz parte desses atributos. Amabilidade. O que é amabilidade? É você permitir ser amável. É você permitir ser amado. É você permitir troca de gentilezas e de amabilidade. Você precisa demonstrar que é fácil te amar. Amabilidade. Bondade. Ter bondade com o terceiro. Coloquei as duas palavras juntas, elas estão realmente seguidas, assim como paz e paciência. Paz remete à calma, remete à paciência. Amor remete à alegria, né? E a sequência não foi criada por mim, está no próprio texto. Amabilidade remete à bondade. Ser bom com as outras pessoas e se indignar com a maldade. Mas não se indignar com pessoas, mas sim com o que está atrás daquilo que está acontecendo. A nossa luta não é contra carne ou sangue, ou seja, não é contra pessoas. A nossa luta é contra o mal que está agindo por trás de pessoas. Essa é a nossa batalha. Fidelidade. Falamos outro dia sobre lealdade, que passa muito perto de fidelidade. Lealdade é ser fiel, né? Lealdade é ser fiel, é ser sincero, é ser íntegro. E fidelidade é um dos ingredientes principais da lealdade. E ser fiel até o fim. Fiel àquilo que você se comprometeu. Maridos, sejam fiéis à sua esposa e ao compromisso que você jurou. Esposa, da mesma maneira. Filhos, sejam fiéis aos seus pais. Não fique falando mal dos seus pais. Não. Para que os seus dias se multipliquem, vocês precisam honrar os seus pais. Mansidão tem muito a ver com paciência, ser manso, uma característica que eu almejo. Como eu gostaria de ser mais manso, mais tranquilo, mais paciente. Mas a minha personalidade é diferente e Deus me fez assim, glória a Deus por isso, do jeito que eu sou Ele me usa e Ele vai usar você do jeito que você é, não importa quais são as suas características, o fato é que nós precisamos corrigir rotas. Se eu tenho dificuldade em paciência, em ser mais manso, eu procuro com esforço desenvolver. E você precisa com esforço identificar onde é que está aquele ponto que te faz diferente do que é a sua essência, que precisa ser a mesma essência de Deus. Essa relação entre criatura e Criador se conecta nas essências, que faz parte de um único fruto. Fruto do Espírito, porque você é Espírito. Deus não tem um corpo físico como o nosso. Você não tem um corpo que é a imagem de Deus, literalmente, na íntegra, porque esse corpo, ele vai apodrecer e a terra vai comer e ele vai ficar para trás. O seu Espírito, na verdade, é o que diz quem você é. É o que você é. Mansidão. E por fim, domínio próprio. Talvez esse seja o grande desafio de todos nós. Domínio próprio. Né? Naquela dieta que você está fazendo, domínio próprio. Na fidelidade ao seu cônjuge, domínio próprio. As ações de amabilidade, domínio próprio. Nas ações de bondade, domínio próprio. No amor, na paz, na alegria, na paciência, dominar a si mesmo. Esse é o nosso desafio. E o versículo termina com uma expressão muito legal, que é: não há lei contra essas coisas. Vivemos debaixo de uma lei e Jesus não veio para revogar a lei, como alguns julgam ser o correto. Não. Ele veio para cumprir a lei. E se tem uma coisa que aconteceu com a lei depois que ele veio, foi deixar ela ainda mais rígida. Porque antes o mandamento era não roubar, não matar. Agora o mandamento com Cristo Jesus é o seguinte: você deve amar os seus inimigos. Amar o próximo como a você mesmo. Jesus veio para cumprir a lei e veio para colocar ordem no que era uma lei, e uma lei que não era produtiva,
uma lei que não funcionava apenas com a lei em si mesma. E contra essas coisas, não há lei. Se você tem amor e executa e tem a essência do amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, não há lei contra essas coisas. Mas vamos continuar aqui. O tempo já está voando. Vamos lá. Coroa da criação. A Bíblia fala sobre coroa da criação. Eu não tive tempo de selecionar o versículo sobre isso, mas a gente vai abrir agora. Coroa da criação. O versículo que diz isso está em Salmos capítulo 8, versículo 4 e 5. Eu vou abrir na NVT. Salmos 8, NVT. 4 a 5, né? Quem são os simples mortais para que penses nele? Quem são os seres humanos para que com ele se importes? E no entanto o fizeste apenas um pouco menores que Deus, e os coroaste em glória e honra. Em outra versão, essa expressão coroaste em glória e honra diz que nós somos a coroa da sua criação. Deus te criou a sua imagem e semelhança, ou seja, a sua essência, igual a ele é. E você tem se comportado e tem feito aquilo que você se torna semelhante ao seu Criador? É isso que ele espera de nós. Se você não entender o senso de propósito, a sua vida passa a não ter sentido. Se você não entender o senso de urgência nas mudanças que você precisa fazer na sua vida, nos ajustes finos, muitas vezes. Tem ajustes que são brutais. Pessoas que estão indo para cá precisam ir para lá. Mas tem pessoas que são pessoas do bem, pessoas que fazem o que precisa ser feito, não trapaceia, na medida do possível amam, mas e os ajustes finos? Esse amar, como é que é esse amar? Será que você tem amado? Em que nível? Em que frequência você tem amado? Amar pessoas, deixa eu colocar aqui a minha imagem, aproveitar e lembrar você que você precisa clicar no like, precisa se inscrever se você não é inscrito e clicar no sininho aí para poder lembrar você dos nossos novos vídeos. Mas o fato é que os ajustes finos, eles nos ajudam a melhorar em áreas que a gente julga não estar exatamente como precisava estar. O que você faz no seu trabalho? Quais são as suas atividades? Tem feito uma transformação na vida de alguém? Você acha que a sua existência na Terra, a sua vida, se Deus te levasse amanhã, ninguém de nós pode garantir que amanhã estaremos vivos, correto? Aliás, nem hoje. Daqui 5 minutos ninguém pode garantir. Mas se Deus te levasse, a sua vida faria falta realmente? O seu nascer e o que você viveu, se não tivesse existido, faria muita diferença? O que você tem deixado de legado para as próximas gerações? O que você tem deixado de exemplo? Será que os seus exemplos podem ser copiados e imitados porque são bons? Causa bons resultados na vida de pessoas? Como tem sido a sua vida? Essa é a reflexão de hoje. Esse versículo aqui ele é muito forte. Eu não sei se você prestou bem atenção, mas esse versículo aqui, para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio do seu testemunho, todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz que ilumina todos estava chegando no mundo. Veio ao mundo que ele criou, ele mesmo criou. A própria luz criou com o verbo que se fez carne. E se nós fôssemos colocar aqui o João capítulo 1, ainda é mais lindo, mas o tempo não permite e nós vamos apenas terminar com uma reflexão. Deus, ele deu o que tinha de mais valor, o seu próprio Filho, para que essa luz se tornasse carne e nascesse e crescesse, para que fosse sacrifício, para que cessasse o sacrifício no templo. O templo, que era usado como palco de sacrifício de animais, para que pecados fossem perdoados, deu lugar a um Cordeiro Santo, a um Filho perfeito. O próprio Deus se fez carne e morreu em seu lugar. Portanto,
Quando a Bíblia diz que nós somos coroa da sua criação, significa que você tem uma identidade. Você tem uma identidade clara que é a essência de Deus. Entendendo isso, muitas coisas abrem à sua frente. Primeiro, você tem um propósito. Segundo, com esse seu propósito, com aquelas 3 características, que uma delas é crescer, você precisa avançar. Você precisa realizar o que Deus tem para você realizar. Eu não sei qual é o plano que Deus tem para você, mas você sente aquilo arder dentro de você. Você precisa dar lugar para aquilo realmente se materializar. Você precisa permitir que o propósito de Deus para você se realize e se torne real. Eu vou orar por vocês, eu vou orar para que Deus te abençoe, para que você tenha um dia produtivo. Um dia onde o seu papel de criador realmente se estabeleça e você cumpra com esse papel. Olá, como vai? Esse material na íntegra está lá no meu portal destravancar.com.br. Deve estar aparecendo o link aqui abaixo. Acesse e tenha acesso não apenas a este, mas todas as nossas lives estão lá dentro. Nos vemos lá. Um beijo.